Olá! Em qualquer sociedade, há leis que dividem as pessoas em duas categorias, aquelas que tentam obedecê-las e aquelas que não o fazem deliberadamente. Mas se você observar atentamente, até mesmo entre os criminosos, será possível encontrar pessoas muito diferentes. Eles podem entrar em conflito entre si e, o mais importante, até mesmo julgar e condenar uns aos outros de acordo com as suas próprias leis, as quais regulam o mundo da violência e da guerra. Esta história é sobre como o destino coloca dois criminosos um contra o outro e os confronta com questões de vida ou morte. 왼쪽 가슴을 찔렀는데 분명히 칼자국이 남아있을 겁니다. Baseado em fatos reais. Um sedã branco dirige tranquilamente por Seul à noite. As luzes dos letreiros de neon iluminam o rosto do motorista por todos os lados. Estas são ruas onde os vícios reinam. Os visitantes de casas de massagem e bares são enfiados em táxis. O sedã continua seu caminho e segue atrás de um carro preto. Eles se afastam cada vez mais do centro e acabam em um local deserto, debaixo de uma ponte. O perseguidor pisa forte no acelerador, causando uma colisão. O motorista sai do carro atingido, com a mão no pescoço dolorido. O responsável pelo acidente pergunta se o homem está bem. Este último começa a tirar fotos para a companhia de seguros. 사진이 잘 찍혀요? 네? 찍을 필요는 없을 텐데. O cara ataca a vítima abruptamente e a arrasta para o banco de trás do carro preto. Ele a mata brutalmente com uma faca e abandona a cena do crime. Pela manhã, o carro com o cadáver é encontrado. 2 policiais ouvem no rádio sobre o outro crime brutal. Eles vêm ocorrendo desde o ano passado e as pessoas querem que a polícia mostre resultados. O detetive Tae-seok também não acharia nada mal pegar o maníaco e ser promovido, mas por enquanto, a sirene não ajuda ele e seu parceiro a sair do engarrafamento da capital e eles estão morrendo de calor. De repente, Tae-seok vê bandidos que estão arranjando briga perto de um cassino subterrâneo. Para não perder tempo, o policial salta do carro e vai até lá. O segurança tenta suborná-lo para que não se meta nos negócios. O detetive incorruptível empurra os bandidos escada abaixo e entra no porão, onde há máquinas caça-níqueis. Ele encontra o caixa e pega em flagrante um cara contando dinheiro. O Tae-seok o prende por atividades ilegais. Isso é imediatamente relatado ao dono do estabelecimento e chefe da máfia, Dong-soo. Nesse momento, o homem está desferindo fortes golpes em um saco de pancadas. O dispositivo de treinamento é baixado. Um homem ensanguentado se encontra dentro dele. É melhor não cruzar o caminho do Dong-soo. O chefão liga para o delegado e reclama do detetive que não respeita o acordo. 그 또라이 새끼 또 왔습니다. 뭐? 아니 그 새끼 그 살인사건 현장 보냈는데 왜? O Dong-soo entra no carro e dirige até o local com um grupo de seguranças. No caminho, o chefe de polícia pede que a troca de dinheiro não ocorra dentro do cassino, mas o chefão não tem tempo para essas bobagens. Ele quer abrir novas filiais e não mexer nas antigas. Para isso, ele paga diretamente ao patrão corrupto. O homem concorda em controlar o Tae-seok, mas o detetive claramente não respeita seu superior e desliga na cara dele sem problemas. Em seguida, ele obriga o cara que deteve a levá-lo em uma moto até o local do assassinato do dia anterior. Para evitar que ele escape, o Tae-seok o algema ao bagageiro. O parceiro acabou de sair do engarrafamento e também já está ali. Ele afasta os jornalistas enquanto o funcionário do cassino vira a motocicleta e desaparece. O Tae-seok examina o cadáver. A cena cruel faz com que uma careta de dor apareça em seu rosto. O olhar do detetive recai sobre o para-choque traseiro e ele tira uma foto do estrago. Alguém bateu no carro por trás. Ele informa a amiga e perita, Seo-jin, sobre esse fato. Enquanto isso, o Dong-soo se encontra com seu parceiro de negócios, Sang-do. Era em um subordinado dele que o Dong-soo estava batendo no saco de pancadas. O Sang-do obedece a seu chefe por enquanto, mas começa a ficar arrogante e a querer mais. O Dong-soo está claramente descontente, mas está sendo diplomático. Oh-sung, guarda-costas de Dong-soo, começa a atacar o Sang-do e o outro guarda tenta calá-lo. O subordinado do Dong-soo recebe punição de ambos os chefes por interferir na conversa dos mais velhos. Depois, o mafioso corpulento usa as próprias mãos para arrancar 2 dentes da boca do guarda-costas do Sang-do. Esse gesto põe fim às ambições do bandido e ele compreende que é melhor não exagerar. Enquanto isso, na delegacia de polícia, o assassinato é discutido. Parece não haver um motivo pessoal e que o maníaco simplesmente queria usar sua faca. Mas como a carteira da vítima sumiu, o chefe classifica o caso como um roubo. O Tae-seok discorda veementemente. Ele liga este assassinato a 2 outros, que também não tinham impressões digitais.
Eles aconteceram no mesmo bairro, em um intervalo de 2 semanas. Os ferimentos foram feitos com a mesma arma, ou seja, há um assassino em série na cidade. Os colegas mais experientes tentam controlar o cara. 네가 뭔데 임마 남의 관할 사건들을 들쑤시고 다녀. 아니 살인범한테 관할이 어디 있습니까? O chefe ainda está implicando com Tae-seok por ele ter invadido o cassino sem permissão. O cara responde que está apenas fazendo seu trabalho honestamente. O chefe sugere uma promoção, mas o detetive também não está interessado nisso e sai em busca do maníaco. Neste momento, o Dong-soo dispensa seus guarda-costas e assume o volante do carro. Ele quer dirigir sozinho pela chuva, enquanto fala ao telefone com parceiros importantes. De repente, alguém bate em seu carro, por trás. Um cara com uma capa de chuva preta sai de um sedã branco. Ele educadamente pede desculpas por causar o acidente. O Dong-soo avalia cuidadosamente a situação e olha para o rosto do estranho. O mafioso decide não desperdiçar energia com um conflito e permite que o agressor vá embora. Mas assim que o Dong-soo se vira, o maníaco enfia uma faca em suas costas. O mafioso sabe resistir a um golpe e luta desesperadamente. Ele joga o assassino várias vezes no asfalto e o espanca, apesar dos ferimentos. O Dong-soo agarra a faca pela lâmina e a arranca das mãos do maníaco, que fica surpreso. O cara desvia do primeiro golpe, mas o segundo o acerta. A faca fica presa no peito do criminoso, que decide recuar e entrar no carro. Ele pisa no acelerador e atinge o Dong-soo, desaparecendo noite adentro. O mafioso fica inconsciente na estrada. Felizmente, ele é encontrado a tempo e levado ao hospital. Os médicos colocam o homem na mesa de operação para estancar o sangramento. O Oh-sung e a gangue do chefão começam a se vingar imediatamente. Eles acreditam que o insolente Sang-do está por trás da tentativa de assassinato e invadem seu esconderijo. Enquanto isso, o maníaco, em seu carro, limpa o sangue da faca e fecha o ferimento no peito com um grampeador. Ele ouve cachorros latindo nas proximidades e sai para caçar novamente. Parece que um animal também seria uma boa vítima para ele. Mas, de repente, um vigia aparece entre as jaulas do abrigo. O homem aponta uma lanterna para o desconhecido com a faca. Esta é a última coisa que ele verá em sua vida. Alguns dias depois, o Dong-soo volta a si. Ele conta ao Oh-sung tudo o que lembra da noite do crime. O assassino não era um mafioso e não tinha nenhum rancor pessoal dele. O Dong-soo se lembra de seu carro e de parte da placa. Então, ordena que encontrem o sedã branco. De repente, o Tae-seok aparece no leito do hospital. Ele ficou sabendo rapidamente do que havia acontecido. 아유 그나저나 참 쪽팔리시겠어요. 그래도 명색이 조폭 두목이신데. O detetive quer obter provas contra o maníaco, mas o Dong-soo pretende encontrá-lo primeiro. O mafioso diz que tropeçou e caiu. O Tae-seok agradece a piada e sai de mãos vazias. Então, ele vê o carro do chefão no estacionamento e vê o mesmo dano no para-choque, com vestígios de tinta branca. O detetive procura seu chefe e tenta convencê-lo mais uma vez da ideia de um assassino em série. Só um maníaco atacaria um chefão da máfia. O sobrevivente do ataque, Dong-soo, poderia se tornar a principal testemunha, mas o chefe do detetive novamente o destrata e diz que ele mesmo cuidará do bandido. O Tae-seok fica furioso e acusa seu chefe de encobrir a máfia. O subordinado leva um tapa na cara pela ousadia, mas o Tae-seok insiste. Se os bandidos encontrarem o assassino primeiro, eles simplesmente acabarão com ele. A polícia ficará com vários casos não resolvidos nas costas. O Dong-soo viu o rosto do maníaco e é preciso interrogá-lo com urgência. A nova menção ao mafioso faz com que o detetive seja colocado porta afora. Nesse momento, o Sang-do vai até o chefão para pedir uma recompensa pela invasão injusta. Após a tentativa de assassinato, o equilíbrio de poder mudou e agora o Sang-do pretende se apropriar de parte dos negócios. À noite, o assassino em série para em um posto de gasolina para pegar café em uma máquina de venda automática. Ele ouve o motorista de um caminhão discutindo alto com sua esposa ao telefone. O pai esqueceu o aniversário do filho. Isso faz dele a nova vítima. O maníaco entra no veículo do homem que assassinou, onde vê um bolo de aniversário no banco. Ele dirige o caminhão enquanto come o presente com as próprias mãos. De repente, um homem acorda no banco de trás e pergunta o que está acontecendo. O assassino também o mata, porém sua faca ensanguentada voa pela janela e cai na beira da estrada. Um artista vai ao quarto de Dong-soo para fazer um retrato falado do agressor. O resultado é muito preciso. O chefão ordena que Oh-sung encontre o homem antes da polícia. O Tae-seok vai ao cassino do Dong-soo novamente para pressioná-lo.
Ele propõe fechar os olhos aos negócios do chefão se conseguir provas contra o maníaco. O mafioso resiste, e então o detetive revela tudo o que sabe sobre a série de assassinatos. Muitas pessoas inocentes estão morrendo, e o psicopata ataca indiscriminadamente. O Dong-Soo fica preocupado com essa informação, mas não tem pressa em revelar suas cartas. Mas pouco depois, as coisas começam a piorar para o mafioso. Seus parceiros de negócio se afastam um por um, enquanto o assassino continua à solta por Seul. Mas algo foi encontrado. O sedã branco abandonado pelo maníaco estava estacionado não muito longe do posto de gasolina, onde o motorista foi morto. E a 3 quilômetros de distância, a faca foi encontrada na beira da estrada. O Dong-Soo reconhece a arma e pede que aguardem em um local seguro. Depois, ele liga para o Tae-seok e informa sobre o assassinato no posto de gasolina e sobre o sedã branco. Ele não diz nada sobre a faca. Os homens se encontram e o mafioso anuncia que está disposto a cooperar. O Dong-Soo precisa punir o maníaco a qualquer custo para recuperar sua reputação. No mundo do crime, esta é a única coisa que tem valor. Quando Dong-Soo chegar até o agressor, ele não lhe dará mais chance de escapar. O Tae-seok-hee, um bandido, está admitindo na cara de um policial que vai matar outro. 아니지. 나쁜 놈 둘이 더 나쁜 놈 하나를 잡는 거지. O Dong-Soo sabe que a coisa mais importante para o detetive é impedir os assassinatos e dá a ele as chaves do sedã branco. Eles compartilharão todas as informações entre si, mas quem encontrar o alvo primeiro fica com ele. O Tae-seok tem a chance de levar o criminoso à justiça e encerrar o caso, mas se o Dong-Soo o encontrar primeiro, a polícia não intervirá. O detetive aceita relutantemente as regras do jogo e recebe o retrato falado do maníaco. O mafioso dá ao policial um telefone para comunicação direta e depois mostra uma gravação de áudio da conversa. A sua publicação ameaça igualmente a reputação de ambos, o que põe os dois em condições iguais. O Tae-seok quebra o gravador em pedaços na mesma hora. O Dong-Soo estava pronto para isso e mostra seu plano B, a gravação de uma câmera de vídeo. O Tae-seok fica com raiva e pega sua arma. Ele ameaça acabar com o mafioso logo depois de encerrar o caso do maníaco. Mais tarde, o detetive compartilha as informações secretas com os dois colegas em quem mais confia. O suspeito tem cerca de 35 anos. Ele caça apenas à noite e pode seguir vítimas ou atacar espontaneamente. Será preciso trabalhar junto com os bandidos e não dizer nenhuma palavra ao chefe. É claro que Dong-Soo e Tae-seok pretendem se separar assim que aproveitarem ao máximo sua estranha parceria. Enquanto Tae-seok investiga o sedã branco e outras evidências, o Dong-Soo aplica outro golpe. Ele ordena que o arrogante Sang-do seja eliminado com a faca do maníaco. Dessa maneira, ele espera afastar de si as suspeitas. A arma é deixada na cena do crime. O Tae-seok encontra sua colega Seo-jin. Ele salta dos arbustos em direção a ela, enquanto ela corre, e a garota o lança no chão. O detetive pede para que ela faça a bondade de verificar algumas evidências no laboratório. Elas contêm o DNA de vítimas dos assassinatos não resolvidos. Infelizmente, o assassino não deixou rastros. Dados de suas vítimas são encontrados na faca que estava cravada no Sang-do. A versão sobre o maníaco está oficialmente confirmada. O Tae-seok percebe que o último assassinato se destaca dos outros. Ele vai até o Dong-Soo e imediatamente lhe dá um soco no rosto. Inicia-se uma briga, em que a vantagem está claramente do lado do mafioso peso pesado. O Tae-seok, espancado, fica deitado no chão, enquanto o mafioso conversa com o chefe da polícia. 아, 이 또라이 새끼 또 왔네. 이제 아주 집으로 왔어. O bandido admite tranquilamente que matou seu concorrente. O detetive fica chateado por ter confiado no mafioso. O Dong-Soo ri dessa ingenuidade. O acordo deles permanece em vigor. O chefe de polícia é repreendido por seus superiores pela série de assassinatos não resolvidos. Um departamento especial é formado para capturar o criminoso. O Tae-seok e seus colegas não ficam felizes com isso e brigam com os recém-chegados que querem estabelecer suas próprias regras. O assassino em série agora está em todos os noticiários. O maníaco está num refeitório, se sentindo orgulhoso. Ele ouve a notícia sobre o assassinato de Sang-do e involuntariamente diz em voz alta que não tocou nele. O cara na cadeira ao lado ouve isso e olha diretamente para o assassino. O olhar dos homens se encontra. Ao sair, o maníaco coloca a mão no ombro da testemunha assustada. O Dong-Soo comparece ao funeral do Sang-do. O assassino em série entra escondido no evento e segue o mafioso de longe. Ele então se aproxima do guarda-costas do Sang-do, entrega-lhe um bilhete e desaparece rapidamente.
O bilhete diz que foi outra pessoa que o esfaqueou com a faca. A suspeita recai sobre o Dong-soo. À noite, outro assassinato ocorre numa estrada. O maníaco coloca o cadáver no porta-malas e sai dirigindo no carro da vítima. O telefone toca e o assassino atende. Quem está ligando é a esposa do homem. Tae-seok e Dong-soo examinam juntos o sedã branco e encontram uma mancha de sangue no revestimento do volante. De repente, um grupo de homens os ataca. É o pessoal do Sang-do, que veio se vingar após a dica do assassino em série. Os bandidos tentam atacar os dois com facas e chaves inglesas, mas o policial e o mafioso se defendem habilmente da multidão. O sedã branco e as máquinas caça-níqueis armazenadas no local ficam seriamente danificados. O Dong-soo salva o Tae-seok da morte certa e o detetive retribui o favor. O policial não consegue lidar com o fato de que, no calor da briga, ele matou um dos agressores. O Dong-soo aconselha a sair dali rapidamente. Ele enterra os cadáveres em um canteiro de obras usando uma escavadeira. No dia seguinte, o Tae-seok recebe informações sobre o desaparecimento de um rico empresário. Dinheiro foi exigido para seu resgate. A esposa se comunica com o sequestrador por telefone. A polícia grava a conversa. O homem do outro lado da linha informa o preço e marca um encontro em uma cafeteria. O Tae-seok observa a entrega da bolsa de dinheiro e nota uma figura estranha no telhado. Os policiais perseguem um homem de boné preto, mas ele se mostra muito ágil. Nem mesmo 3 policiais não conseguem alcançar o criminoso pelas ruas estreitas. Depois disso, eles interrogam a mulher a quem o sequestrador pediu para pegar a bolsa. Ela é a dona da cantina, a qual um desconhecido veio e pediu esse favor. Ela lembra que ele bebeu uma garrafa de soju, uma espécie de vodka coreana. Percebendo que pode haver impressões digitais de valor inestimável nela, o Tae-seok e seus colegas vão até a estação de reciclagem de vidro para procurá-la. A Seo-jin começa a examinar garrafa após garrafa. Ela consegue encontrar uma impressão que corresponde à encontrada no volante do sedã branco. O Tae-seok pega a ficha do suspeito e encontra o local onde ele alugou um apartamento. O dono do local conta que o homem não aparece há 3 meses. Ele sempre pagava em dia e nunca causou problemas. O detetive entra no quarto com vários aquários. Há muito tempo que eles estão cobertos de algas, apodrecendo. Livros e diários sugerem um interesse mórbido de seu dono por morte, assassinato e anatomia humana. Sobre a mesa, há muitos instrumentos usados por médicos. O Tae-seok encontra fotos de um homem que é extremamente parecido com o retrato falado do maníaco. O sequestro do empresário e a extorsão também são obra dele. Agora, a polícia tem seu nome, aparência e uma gravação de sua voz. Enquanto isso, Dong-soo realiza reuniões para ampliar seus negócios. Os sócios têm medo de negociar com o chefão por causa dos rumores sobre o assassinato do Sang-do. Por causa de piadas inapropriadas, o mafioso nocauteia um insolente com um tapa na cara. O Tae-seok interrompe o almoço com uma ligação. Ele mostra para o Dong-soo a voz do maníaco. Não há mais dúvidas. A temporada de caça está aberta. Mafiosos e policiais se reúnem. Eles compartilham fotos e calculam o esconderijo do assassino com base nas ligações de seu telefone. A atmosfera no ambiente é hostil e uma briga acontece. O Tae-seok separa os homens e dá um soco no rosto de um colega. Eles estão todos no mesmo barco agora. 죽이든 밥이든 그냥 가자. 그냥 가자! Todo um exército de bandidos é colocado atrás do fugitivo. Eles devem agir secretamente para não assustar o maníaco. Equipes de 5 pessoas vasculham todos os hotéis e apartamentos para alugar da região. Depois, vasculham feiras, lojas, galerias e bares. Dias se passam, mas a busca não traz resultados. O assassino parece ter sumido no ar. Os parceiros fazem uma pausa. O Dong-soo espera pelo Tae-seok na rua. Ao lado dele, uma estudante espera o ônibus, se molhando debaixo da chuva. O homem dá a ela seu guarda-chuva. O Tae-seok aparece e repreende a garota por aceitar coisas de desconhecidos. 야이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 웃지 마라 이씨. A estudante entra no ônibus e os homens vão jantar em um restaurante. Lá, os bandidos e os policiais bebem e fazem as pazes. Um cara que fez teste para uma boy band coreana começa a cantar e dançar. De repente, o noticiário informa sobre o assassinato de uma menor. Imagens da cena do crime aparecem na tela. O guarda-chuva de Dong-soo está no chão, ao lado do cadáver da estudante. O chefão ordena que todos comecem as buscas imediatamente. Desta vez, o dono de um motel barato reconhece o homem da foto. O quarto está vazio. Ele saiu recentemente. O parceiro do Tae-seok fica lá dentro e o Oh-sung fica de plantão no carro debaixo das janelas.
Todos se escondem na esperança de avistar o maníaco nas ruas. O Tae-seok é o primeiro a ver o carro suspeito. O homem da foto está ao volante. Eles o atraem para uma emboscada, mas o maníaco suspeita de algo e acelera bruscamente. Eles vão atrás dele e o Dong-soo fica na cola do fugitivo. O Tae-seok corre para ser o primeiro a chegar ao assassino. Ele avança, mas os mafiosos não ficam muito atrás. O carro do maníaco fica preso no meio, mas ele continua acelerando. O Tae-seok sai da estrada, mas consegue voltar. Os três colidem em alta velocidade em um cruzamento. O assassino é o primeiro a sair do carro e se esconder em um beco. Tae-seok, Dong-soo e Yo-sung correm atrás dele. O trio se separa para bloquear as saídas. O maníaco ataca o guarda-costas do chefe por trás e o mata com uma faca. O Dong-soo corre furioso, querendo vingança. Ele entra em um karaokê, onde nota duas garotas estranhas. Elas continuam cantando, mas têm uma expressão de horror no rosto. O homem gesticula e pergunta onde o criminoso está escondido. As meninas apontam para o banheiro. O Dong-soo corre e arromba a porta, jogando-a sobre o maníaco. Ele começa a bater no canalha até deixá-lo inconsciente e depois o arrasta consigo. O Tae-seok encontra o corpo do Oh-sung e liga para seu chefe. 이제 이 새끼 내 거다. 어디냐고 이 새끼야! O detetive imediatamente liga para seus colegas e exige que procurem o Dong-soo. As câmeras registram o mafioso levando o maníaco para o armazém. Lá, ele continua batendo nele. O psicopata ri. Ele não vê muita diferença entre ele e o Dong-soo. Ambos brincam com a vida das outras pessoas, cada um à sua maneira. Para confirmar estas palavras, o mafioso ameaça cortá-lo em pequenos pedaços. Ele está claramente aproveitando o momento. O Dong-soo ergue o facão sobre a cabeça do homem, mas, neste momento, o carro do Tae-seok entra em alta velocidade no local. O detetive derruba o mafioso e sai do carro. 미안하다 이 새끼야. 그래도 내가 경찰 아니냐. Ele prende o assassino. Ele informa sobre seus direitos. Mesmo esse demônio em carne e osso tem direito a um advogado e a um julgamento justo. Obviamente, o Tae-seok não perde a oportunidade de bater no desgraçado. Ele deixa o Dong-soo inconsciente e leva o assassino à delegacia. Os colegas ficam chocados ao ver os homens ensanguentados. Enquanto o acusado aguarda julgamento no hospital, o Tae-seok enfrenta os cassinos ilegais. O Dong-soo assiste ao colapso de seu império no noticiário. Mas o mais irritante é que a polícia não tem provas suficientes para aplicar a pena de morte. O maníaco provoca a polícia e o Tae-seok desconta nele. O homem claramente pensou muito sobre a vida e tem seu próprio conceito de bem e mal. 그거야말로 살인입니다. 선한 얼굴을 하고 악행을 저지르는 인간들이야말로 진짜 악마입니다. A faca não continha as impressões digitais do assassino, o que significa que sua ligação com o acusado não pode ser comprovada. Esta é uma enorme vantagem para seus advogados. Mas a acusação tem um as na manga. Percebendo que não tinha outra escolha, o Tae-seok falou com Dong-soo com antecedência. Ele teve que levar uma bela surra por quebrar o contrato para poder convencer o mafioso a se tornar uma testemunha. O argumento final foi a gravação que o Tae-seok fez após o assassinato do Sang-doo. Ele aprendeu os truques do bandido e gravou sua confissão na última vez que foi espancado por ele. O Dong-soo não tem nada a perder, mas mesmo assim não falará no tribunal. Este é o último caso do chefe do crime. Além disso, ele está sendo procurado. A única coisa que pode convencer o homem é um favor do detetive. O Tae-seok promete enviar o Dong-soo para a mesma prisão que o assassino. O mafioso comparece no tribunal e afirma que foi aquele homem quem tentou matá-lo. Os advogados tentam anular o testemunho do bandido por considerá-lo não confiável e comprometedor para a honra do tribunal. 어이 변호사. 중임! 당신 가족이 그렇게 개죽음을 당해도 지금이랑 똑같이 얘기할 수 있어? Para provar o que diz, o Dong-soo tira a camisa e mostra as cicatrizes da faca. No lado esquerdo do peito do maníaco, deve haver um corte similar, o que acaba sendo verdade. A última prova é o bilhete com a letra do assassino, no qual ele admite que foi sua faca que matou o Sang-doo. A parte que fala sobre outra pessoa foi rasgada pelo Dong-soo. O chefão é retirado do tribunal algemado, mas o acusado é condenado à morte. O Tae-seok recebe uma merecida recompensa por solucionar os assassinatos e o Dong-soo é mandado para a prisão. Os prisioneiros cumprimentam a autoridade com uma reverência. Com um sorriso triunfante, o mafioso vê o maníaco atrás do qual ele foi para lá. Podem ter certeza de que ele executará a sentença com as próprias mãos. Segundo os cineastas, o roteiro, escrito pelo diretor Lee Won-tae,
é vagamente baseado em acontecimentos reais. Embora não haja declarações oficiais exatas, o enredo do filme coincide com uma série de eventos do início do século XXI. Os assassinatos em série ocorreram durante um ano antes do assassino, Yu Yong-chol, ser preso em julho de 2004. Ele também foi apelidado de o assassino da capa de chuva. Os alvos do maníaco eram principalmente mulheres idosas e massagistas, mas ele não matou apenas elas. Durante o interrogatório da polícia, ele admitiu ter matado 19 pessoas ao longo de um ano. Depois, o número subiu para 26. No final, ele foi considerado culpado de apenas 20 dessas mortes. Ele foi condenado à morte em junho de 2005. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Você é a favor ou contra a pena de morte? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que histórias legais saiam o quanto antes.